A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano. E vamos então a mais uma reflexão. Eu hoje quero te encorajar a não deixar de perguntar para Deus. Amados, não tenha medo de tirar a sua dúvida com Deus. Antes de nós irmos para o texto e você entender o que o pastor, pelo Espírito de Deus, está tentando te ensinar, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e, por fim, não se esqueça, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Vamos lá então? Não tenha medo de tirar as suas dúvidas. Em Juízes, capítulo de número 6, os versos de número 14, 16, existem duas pequenas frases que são interessantes, na qual diz assim: vai nessa tua força. E a outra frase é: já que eu estou contigo. Uma no verso de número 14 e outra no verso de número 16. O que você faria se o Senhor aparecesse no meio do seu expediente com uma mensagem? Isso aconteceu com Gideão. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão poderia ter respondido com um aceno e engolido seco. Mas ele não perdeu a oportunidade. Eu quero que você preste atenção no que Gideão fez. Em vez dele ter somente acenado a cabeça e ficado quieto, porque era o anjo do Senhor que estava falando, sabe o que ele fez? Olha o que ele disse: se o Senhor é conosco, olha aí, irmão, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Pastor, eu posso conversar com Deus e falar com Deus fazendo esse tipo de pergunta? Se for com reverência, se for com respeito, se for prostrado diante dele, mostrando a sua fraqueza e pequenez. Lógico que pode. O que nós não podemos é fazer esse tipo de pergunta com arrogância. Mas Deus conhece o coração. Às vezes a pessoa fica revoltada, não é? Fica revoltada por conta das situações que estão passando. Mas eu aconselho a fazer a pergunta que você quiser. Se for com reverência, faça. Eu quero que você grave essa frase: não é pecado tirar dúvidas. Pelo contrário, pecado é você ter a dúvida e ficar alimentando críticas, alimentando pensamentos, porque é assim. Quando a pessoa tem uma dúvida, ela não vai lá tirar, o que acontece? Torna-se então uma porta para o inimigo agir. O inimigo então se aproveita e começa a colocar um monte de pensamentos errôneos, precipitados,
Se você tiver que tirar a sua dúvida, vá, seja com alguém ou seja com Deus. Gideão, com reverência, porém com ousadia, ele fez a pergunta: bom, se o Senhor está dizendo que é para mim ir na minha força e que o Senhor é comigo, então o porquê? Por que, Senhor, nos sobreveio tudo isso? Gideão queria entender o porquê parecia que Deus tinha abandonado o seu povo. A Bíblia diz que Deus não lhe deu resposta. Depois Gideão suportou por 7 anos os ataques dos inimigos, a fome e o esconder-se em cavernas. Deus não explicou o porquê ele nunca interveio. O Senhor poderia ter revelado que o motivo era o pecado passado de Israel, mas em vez disso deu-lhe esperança para o futuro, dizendo: vai nessa tua força e eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus talvez não te responderá o porquê, os detalhes, mas Ele vai te incentivar a enfrentar a situação. Deus não tem que ficar dando respostas de tudo para nós, mas Ele encoraja-nos a enfrentar aquele problema. Foi o que Ele fez com Gideão. Gideão, ele disse: então, se o Senhor é conosco e o Senhor está me mandando eu ir na minha força, por que aconteceu tudo isso? Deus se calou, porque Deus é soberano. Deus então incentiva aquele homem a lutar, a perseverar diante daquele problema que havia, enfrentar os inimigos. Você já questionou por que Deus permitiu o sofrimento na sua vida? Em vez de responder-lhe, Deus pode satisfazê-lo com sua presença hoje e lembrá-lo de que você pode confiar na força dele quando se sentir fraco. Quando Gideão finalmente acreditou que Deus estava com ele e o ajudaria, construiu-lhe um altar e o chamou de O Senhor é Paz. A paz em saber que em tudo o que fizemos e onde formos, iremos com Deus. Que Deus prometeu nunca nos deixar e nem nos abandonar. Amados, a Bíblia diz que Gideão, irmãos, mais 300 homens, só 300. Deus usa Gideão para ser líder de 300 homens apenas, que destruiu um exército de muitos 1000 soldados. E Israel, que estava sendo escravizado pelos inimigos, pela mão de um homem que parecia ser pequeno, parecia ser tão insignificante, como às vezes eu e você nos achamos diante da situação. Mas Gideão tinha dentro dele uma revolta, porque ele estava malhando trigo no lagar. Ei, não se acomode. Sim, você pode estar invocado com a situação em que você está. Você pode até querer perguntar para Deus: por que está acontecendo isso comigo? Deus pode até não te responder em palavras, mas Ele vai te responder com atitude, te ensinando, dando para você estratégia, dizendo para você: faça assim, assim e assim. E você vai vencer essa situação que você está agora. E eu, o Deus de Israel, vou através da sua vida
e desta revolta santa que está dentro de você. Vou te trazer paz, vou te trazer livramento, libertação, não só para você, mas também para toda a tua família. Amados, às vezes Deus permite mesmo alguma situação, sabe por quê? Para que a gente se levante, se revolte, não contra Deus, não se revolte contra Deus, se revolte contra a situação, assim como Gideão. E através de você, assim como ele fez através de Gideão, Deus trará a solução e vai trazer a libertação, vai trazer o consolo, vai trazer a vitória, porque você se predispôs a não mais cruzar os braços e ficar olhando, assistindo o problema. Quantos e quantos até estão chateados, tristes, angustiados, pensando até que Deus não... peraí, se Deus é com a gente, por que está acontecendo isso? Mas Deus quer usar alguém. Deus quer usar você para mudar a situação. Não adianta ficar reclamando, querendo só as respostas. Deus, Ele vai te entregar uma resposta. Sabe qual é a resposta? Se levanta, filha. Ei, meu filho, se levante, porque a resposta desse problema é você se levantar, enfrentar, e eu serei contigo para a minha glória, assim diz o Senhor. Amados, que essa palavra possa ter falado ao seu coração. A resposta de Deus para as suas perguntas é você se revoltar contra a situação e se levantar em Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. A resposta para essa solução é você mesmo. Dizer: eu não aceito. E quando você disser eu não aceito e for para cima, ainda que você se sinta pequeno, pequena, Deus será, através de você, glorificado, porque a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Quando somos fracos, quando nos sentimos incapazes, mas colocamos a nossa confiança em Deus, Ele é glorificado em cima da nossa fraqueza. Que nós temos que ter coragem, intrepidez e ousadia de ir até o fim, de não desistir, de enfrentar. Podem dizer para você, quem quiser dizer, que você não vai conseguir, que você é pequeno, que você é fraco. Olha só, Gideão com 300 homens só. Deus usou a fé e a coragem de Gideão e desses 300 para trazer libertação da escravidão para uma nação inteira. Então, tome posse. Coloque a mão sobre o seu coração, deixe o pastor orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, quantas pessoas ficam com suas perguntas, ficam indagando por que Deus permitiu isso, por que Deus permitiu aquilo, se Deus é comigo, por que está acontecendo essas coisas? Ei, deixa eu te dizer, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer quando você se revoltar contra essa situação e se levantar contra esta mesma situação, dizendo: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, para que esta situação e tudo isso seja transformado de maldição em bênção. Meus amados, Deus está esperando por alguém. Senhor,
O Senhor está esperando a atitude de alguém. Não de ficar só assistindo o problema, meu Pai. Mas para se predispor, o Senhor está esperando alguém dizer: Deus, eis-me aqui. Usa a minha vida, porque eu já não aguento mais. Me dê as estratégias, me dê, ó Pai querido, toda palavra revelada, para que eu possa saber como conduzir, ó Deus, essa situação com sabedoria. E aí sim, na força do Senhor, na bênção do Senhor, na estratégia dada pelo Teu Espírito, não tem como sairmos derrotados. Senhor, não adianta ficar perguntando. O que adianta é se levantar e dizer: eu vou vencer. Eu vou guerrear e vou contar o testemunho. Quem vive, ó Deus, murmurando, reclamando, dificilmente conseguirá alguma coisa. Mas aqueles que se revoltam não contra ti, mas contra a situação e diz: a partir de hoje, na força de Deus, pelo poder da mão do nosso Deus, eu me levanto contra essa situação. Ah, o Senhor se alegra com isso. O Senhor então dá toda a armadura, todas as armas necessárias contra as fortalezas do inferno para esta pessoa. E o resultado é com certeza libertação, cura, milagres, vitórias, testemunhos extraordinários, ó Deus. Mas na vida daquele que vai tomar uma atitude, viver reclamando, viver murmurando, perguntando por que isso ou por que aquilo, não solucionará problema algum. Que Deus possa ter falado contigo e te encorajado a se levantar diante dessa situação. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.